Obrigado porque podemos te louvar livremente. Obrigado pelo teu cuidado a cada dia em nossas vidas. Pai, tu és santo, ó Deus, e nós te queremos, nós te adoramos. Bendito seja o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Podemos nos assentar. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe grandemente nesta noite. É o segundo culto que estamos tendo. Tivemos a nossa escola bíblica dominical, 8:30 da manhã. O nosso culto, 10 da manhã. Depois tivemos o nosso culto administrativo. E agora nós estamos aqui neste último culto deste domingo. Eu queria convidar o pastor Adjaelson para vir à frente. Hoje o pastor Adjaelson, pela assembleia da nossa igreja, nós tivemos a nossa assembleia pela manhã, e o pastor Adjaelson, ele foi então convidado pela igreja para ser o nosso pastor adjunto. Então, a partir de hoje, o pastor Adjaelson já era pastor, fez o concílio, foi consagrado naquele dia, no dia 13, de março, e estava então à disposição da igreja. E a igreja entendeu da parte do Senhor de convidá-lo então para o ministério aqui da nossa igreja mesmo. Então o pastor Adjaelson é o nosso mais novo pastor adjunto. Então o pastor Adjaelson, que vocês conhecem mais do que eu, não preciso ficar falando, está aqui conosco, trabalhando agora de forma oficial nessa igreja, nesse ministério. Vai fazendo visitas, atendimentos, orações, o que os irmãos precisarem. Pastor Adjaelson está aqui. Quer falar alguma coisa, pastor Adjaelson? Pode, pega o microfone verde aqui. É o verde, Mateus. Funcionando? Isso. Como eu disse de manhã, eu só quero agradecer à igreja pela oportunidade e dizer que, como eu disse de manhã, vou falar mais uma vez, a minha vida já de uns anos para cá, ela sempre, desde quando eu me converti, ela foi direcionada por Deus. Mas de uns anos para cá eu tenho visto a ação de Deus de uma forma diferenciada. Eu me lembro, só para contar um testemunho para os irmãos, que quando eu estava orando para deixar a profissão que eu tinha, que era de gráfico, não era fácil, para vocês terem ideia, eu ganhava quase 10 salários mínimos e saí sem saber para onde eu ia. Quer dizer, eu já tinha formação para ser professor, mas não tinha a vaga de professor. Mas eu falava com Deus, falava, Senhor, se eu ficar aqui mais tempo, os anos estão passando, o pastor às vezes fica perguntando por que demorou, pastor? Exatamente, um desses motivos é esse. Eu trabalhava de domingo a domingo, a igreja que lembra, que eu vinha de vez em quando que dava. E orando, falei, Jesus, olha, os anos estão passando, vai chegar uma hora que eu vou envelhecer, e o ministério vai ficar esperando. Então, aí eu orando com Jesus, aí o Espírito Santo falando no meu coração, agora saí, Deus abriu, em um mês, Deus abriu a porta de professor para mim, tudo nesse período de oração, e aí eu pude começar a desenvolver, a trabalhar aqui na igreja de uma forma mais intensa, para que a própria igreja fizesse o concílio por ministério pastoral. Então os irmãos viram que foi tudo direção de Deus. Então, minha vida tem sido na direção de Deus há anos já, e agora na direção de Deus eu vou estar servindo os irmãos também, junto com a ajuda do pastor, claro, aprendendo com ele no ministério pastoral. Só agradecer, amém, irmãos? Esse testemunho eu não tinha contado ainda, só agradecer mesmo. Vamos orar pelo pastor Adjaelson, irmãos, em nome de Jesus. Vamos estender as mãos. Pela manhã já oramos, mas agora à noite também queremos orar em nome de Jesus. Pai, nós te suplicamos, neste culto solene, mais uma vez a bênção do Senhor sobre a vida do teu servo, que na data de hoje é empossado nesta igreja como nosso pastor adjunto, homem de Deus, servo do Senhor, que estará aqui junto conosco, trabalhando pelo teu reino. Pedimos sobre ele a bênção do Senhor, pedimos sobre ele a tua sabedoria, o teu entendimento, o teu cuidado, que ele possa continuar sendo esta bênção que ele é nas nossas vidas, e que o Senhor use cada dia e cada vez mais, em nome de Jesus. Amém e amém. Pastor, Deus abençoe. Glória a Deus. Amém.
Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Reis, no primeiro livro dos reis de Israel, no capítulo 22. Primeiro livro dos reis de Israel, no capítulo 22. Hoje pela manhã eu comecei este assunto, e agora à noite quero falar um pouco mais sobre ele. Como eu disse pela manhã, não sei se vamos terminar, se não vamos terminar, mas eu quero começar falando sobre este assunto. Em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? 1 Reis, capítulo 22, a partir do versículo 5. 1 Reis, capítulo 22, versículo 5. Pode abaixar um pouquinho o meu retorno, irmão? Só um pouquinho. Primeiro livro dos Reis, capítulo 22, versículo 5. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos pensar esse texto hoje. Perdão, queridos. Hoje pela manhã foi muito. Ixi, abaixou demais agora. Hoje pela manhã começamos a refletir sobre isso. E agora à noite quero dar uma continuidade. Nós, quando estamos na presença do Senhor, nós não somos confundidos de maneira alguma. Quando nós andamos na luz, quando nós andamos na verdade, a luz de Deus, a palavra de Deus, que é a lâmpada dos nossos pés, nos ilumina e nos mostra exatamente aonde estamos pisando. Nos mostra exatamente aonde estamos indo. A palavra de Deus é um farol para as nossas vidas. E quando temos intimidade com Deus, quando andamos no secreto de Deus, andamos debaixo das asas do Senhor, então somos guiados, guardados, não tropeçamos, e por mais que o inimigo tente colocar obstáculos diante da gente, a gente vai enxergar, porque Deus é o Senhor sobre todas as coisas. É às vezes aquela vaga de emprego que você não consegue, e você fica, poxa, mas por que eu não consegui? Mas Deus sabia que seria talvez um livramento para a sua vida. Talvez alguma situação que você viria a passar, que você desejava muito, e Deus disse não, ou você perdeu, ou não conseguiu, e no momento até ficou triste, ficou chateado, querendo saber, Senhor, por quê? Senhor, eu orei, eu pedi, mas às vezes Deus que enxerga lá na frente, que conhece todas as coisas, já estava vendo e te livrando daquilo. E sem sabermos, às vezes com as nossas palavras, com as nossas atitudes, recuamos na vontade de Deus. Achamos que Deus não está no controle. Achamos que porque não aconteceu do nosso jeito, é porque Deus não nos ouviu. Achamos que porque Deus não fez como gostaríamos, é porque Deus não recebeu a minha oração. E muito pelo contrário, meu irmão. Muito pelo contrário. O Senhor sabe, conhece todas as coisas. E quando estamos ligados com Ele, quando estamos alicerçados nele, nós aprendemos na vitória ou nas aparentes derrotas, dizer, bendito seja o nome do Senhor. Nós aprendemos às vezes nos ganhos, nos lucros, e também aprendemos nos aparentes prejuízos a dizer, louvado seja o nome do Senhor. Me faz lembrar uma fala que Jó, ele teve com a sua esposa, no sair do ventre da minha mãe e no eu volto para lá. Mas que o nome do Senhor seja glorificado, que a vontade de Deus venha a ser feita na minha vida. Nesse texto que nós leremos, nós estamos diante de uma situação onde o rei Josafá vai até o rei Acabe, e eles então estão pensando se vão unir forças para lutar contra o exército inimigo. Vamos lembrar um pouquinho como fizemos de manhã. O rei Josafá, rei do reino do sul, de Judá. O rei Josafá, reino do sul, Judá. O rei Acabe, reino do norte, Israel. Amém? Lembra quem era a esposa do rei Acabe? Quem que era a esposa dele? Quem se lembra? Jezabel. Jezabel.
Aquela que depois até no Apocalipse faz referência dela. A mulher marcou tanta história do negócio que em Apocalipse se faz referência de Jezabel como símbolo de prostituição, promiscuidade, de tudo que é ruim. Jezabel, adoradora de Baal, adoradora de falsos deuses, que influenciava o seu esposo, o rei Acabe, e o rei Acabe, então, influenciado pela sua esposa, influenciado pelos deuses pagãos, era alguém que não tinha o Deus verdadeiro como centro da sua vida. Eu até falei pela manhã, é como se o reino de Israel nesse período, ele vivesse um misto de adorar a Deus e adorar aos outros deuses. Eles ora acreditavam em Deus, sabiam quem era o Deus verdadeiro, mas também queriam trazer outros elementos, outros deuses para a sua fé, para a sua cultura. O contrário de Josafá. Ao contrário do reino do sul, que confessava o Deus vivo, o Deus uno, o Deus verdadeiro como único Senhor, como único Deus. Então Josafá vai até Acabe e vão pensar junto uma situação. Nós vamos para a guerra? E olha o que o texto vai dizer no versículo 25. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. Consulta primeiro a palavra do Senhor. No versículo 4, um verso antes, diz assim: perguntou a Josafá: irás tu comigo a peleja a Ramote Gileade? E respondeu Josafá ao rei de Israel: serei como tu és, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Então Acabe pergunta para Josafá: nós vamos lá para Ramote Gileade, vamos lutar? Aí Josafá num primeiro momento falou: olha, bora, meus cavalos são seus, vamos unir forças, vamos ali tomar uma atitude, vamos nos juntar, porque olha, se nós unirmos Judá com Israel, reino do norte com o reino do sul, ninguém vai segurar a gente. Aparentemente era uma aliança maravilhosa, aparentemente uma aliança poderosa, mas depois Josafá vai dizer, olha, no versículo 5, vamos consultar primeiro a palavra do Senhor? Eu sei que eu já respondi, falei que os meus cavalos são os seus cavalos, que o meu exército é o seu exército, o meu braço é o seu braço, mas pensando bem, não é hora a gente falar com Deus antes? A gente se precipita às vezes, irmãos. Às vezes nós nos precipitamos numa decisão. Nós nos precipitamos numa fala, nós nos precipitamos em algo e depois a gente pensa bem e fala, eu acho que não era por esse caminho. Não é vergonha se arrepender. Não é vergonha voltar atrás. Não, pastor, eu sou homem de uma palavra, eu falei mesmo que eu estou errado, eu tenho que fazer porque eu sou de palavra. Não, isso não é ser de palavra, isso é ser de ignorância. Isso é ser de ignorância. Porque um homem de palavra, a mulher de palavra, é aquela que vive, aquele que vive não na sua palavra, mas na palavra de Deus. E às vezes nós erramos nas nossas escolhas. Às vezes nós erramos nas nossas decisões, erramos no nosso objetivo, e não é vergonha voltar atrás. Principalmente quando Deus fala ao nosso coração. Eu na minha vida já passei diversas situações, não sei você, mas eu já passei por diversas situações que no momento, na hora, eu falei sim. Eu recebi a proposta e falei, olha, maravilha, é isso mesmo, vamos embora, é isso, sim. Mas depois que eu cheguei na minha casa, que eu comecei a orar, comecei a consultar o Espírito de Deus, aí o Espírito Santo, olha, você não devia ter falado sim. Eu acho melhor você não fazer isso, eu acho melhor você não ir por esse caminho. E depois eu tenho que ligar para a pessoa ou ir no lugar e falar, olha, você me desculpa, mas eu pensei bem, eu não prefiro não, eu não quero, eu acho melhor não. Isso é vergonha? Não. Isso é andar na palavra. Isso é ter uma coisa chamada sensatez divina. Sensatez divina. Então o que acontece? Josafá disse para o rei Acabe, vamos consultar a palavra do Senhor. Antes de nós tomarmos essa decisão, vamos ver o que Deus vai falar.
já que você também tem aí os seus profetas, tem aí o seu povo, né, as pessoas que se dizem de Deus, vamos consultar. E ele fala isso no versículo 6. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, cerca de 400 homens, e lhes perguntou: irei à peleja contra Ramote e Gileade ou deixarei de ir? Eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Em nome de quem esses profetas estavam tentando falar? Não era em nome de Baal. Se você reparar aí na sua Bíblia, você vai ver que esse Senhor, inclusive ele traz a sua grafia maiúscula. Eles estão dizendo: olha, Deus, o Deus vivo, o Deus verdadeiro, falou que você pode ir, que a vitória é sua. Deus falou que você pode ir, que Ele vai entregar esse povo, esse exército nas suas mãos. Aí o rei Acabe, né, eu fico imaginando aí, tá vendo, Josafá? Falei para você, aqui comigo o negócio é só vitória. Aqui comigo não tem tempo ruim, aqui comigo é só bênção, é só bênção. É só vitória, é só vitória. Agora é só vitória, agora é só vitória. Cuidado. Porque nem tudo que parece vitória é vitória. Nós vamos ver aqui, irmãos, que por mais que 400 homens estavam falando, vai, o rei Josafá ali, dirigido por Deus, inspirado por Deus, disse no versículo 7, não há aqui ainda algum profeta do Senhor para consultarmos? Eu fico pensando, imaginando assim o que passou na cabeça de Josafá. Porque primeiro ele falou que ia para a guerra. Não, eu vou. Aí depois ele fala, vamos consultar a palavra. Aí vem lá os 400, né, candango lá, e fala, é vitória. Aí de repente Josafá olha e fala, muito esquisito isso. Como assim? Um rei pagão, idólatra, com a mulher adoradora de outros deuses. Uma hora eles adoram Baal, uma hora eles adoram a Deus, uma hora sacrifica para Deus, uma hora sacrifica para Baal. Está estranho esse negócio aí. Tem mais ninguém aqui? Tem mais nenhum profeta? Não tem mais ninguém aqui para que nós possamos consultar? Então o rei Acabe, ele diz, respondeu o rei de Israel a Josafá, há um ainda, pelo qual se pode consultar o Senhor. Porém, eu o aborreço porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá, não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse, traz-me depressa a Micaías. Traz-me depressa Micaías. Aí nós vamos começar a perceber algumas coisas aqui. Primeiro, os 400 estavam na presença do rei profetizando que a vitória era deles. E só um não estava no meio daquele grupo. Às vezes, se retirar é a melhor coisa para se manter fiel a Deus. Às vezes, deixar de estar junto, se retirar de algumas situações, se retirar de alguns grupos, é a melhor maneira de se manter fiel a Deus. Não estou dizendo que você tem que se isolar, não, meu irmão. Não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu quero dizer é que há momentos que a gente precisa fazer algumas escolhas na nossa vida. Há momentos que nós precisamos enxergar o cenário num todo e tomar uma posição, escolher um lado, mesmo que você esteja sozinho. Mesmo que deste lado você esteja sozinho, mas se é a direção de Deus, se é a voz de Deus, se é a vontade de Deus, é melhor obedecer. Não pense que porque há uma multidão ali confessando o nome de Deus, profetizando em nome de Deus, é que eles realmente são guiados e dirigidos por Deus. O rei Acabe disse justamente para o rei Josafá, olha, nós temos ainda um profeta aqui, o Micaías. O Micaías que é filho de um homem lá chamado Imlá. Mas esse profeta aí, ele não é muito ajustado. Porque todo mundo fala que eu vou vencer,
Todo mundo fala que a vitória é minha, mas esse profeta, ele insiste em falar coisas ruins ao meu respeito. Nós estamos falando de 400 homens contra um homem. Nós estamos falando de 400 profetas contra um profeta. Agora você imagina, para o rei Acabe dizer isso para o Josafá, olha, tem mais um, mas sempre, esse daí nunca fala coisas boas ao meu respeito. Você já pode imaginar que o Acabe não era uma pessoa tão certa assim nas ideias, e nem na sua vida com Deus. Já pode ver que pelo profeta nunca falar algo de bom para ele, é porque coisas já estavam acontecendo, ou coisas já haviam acontecido, para que aquele homem de Deus, o Micaías, falasse a verdade. Meu irmão, a palavra de Deus sempre vai ser a verdade em nossa vida. Nem sempre é o que gostamos de ouvir. Nem sempre vem da forma como gostaríamos de receber. É claro que a gente gosta de ouvir bênçãos, ouvir palavras de vitória. A Bíblia também tem palavras de vitória para nós. Tem sim, fato. Mas nós precisamos nos atentar quando essas palavras estão vindo de Deus e no momento certo, ou quando é apenas uma expressão humana, da mente humana, da emoção humana. Uma vez eu falei para os irmãos, acho que foi semana passada, ou retrasada, não sei o quê, que eu parei um dia para ouvir aquelas letras de funk. Lembra que eu falei para os irmãos? Eu falei, olha, eu vou sentar essa tarde, eu quero ouvir funk, eu quero ver o que... Porque eu nunca tinha parado para ouvir. A gente só ouve nos carros passando, ou quando a gente vai a algum lugar, né, num bar, está tocando um negócio lá. Mas eu nunca sentei para ouvir. Aí eu contei para os irmãos que eu joguei lá no YouTube, os melhores do funk 2021. Aí foram os 10 minutos mais perdidos da minha vida que eu tive, óbvio. Foram os 10 minutos mais perdidos da minha vida que eu tive até hoje. Mas eu reparei uma coisa, não só pela sua letra completamente vulgarizando a mulher e colocando a mulher como lixo, não tirando essa parte que só a gente já sabe, mas a maioria daquelas letras também falam de Deus. Já reparou isso? Falam de Deus. Ah, ninguém pode me julgar, Deus no comando, Deus no controle. Aí eu li como é que é um lá? Deus à frente e para os perrecos, bicos, só os perrecos, não sei o que lá. Alguma coisa assim. Não é isso aí que fala? Aí eu fiquei pensando, Deus? Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Não é porque a gente fala de Deus que Deus está com a gente não, viu? Não é porque na letrinha de música está falando, Deus está me guiando, agora é só sucesso, estou passando igual um foguete porque Deus está no controle, é Deus que cuida de nós. Não é Deus não, meu querido, não é Deus. Pode ter certeza que não é Deus, porque Deus é santo. Deus é santo. E Deus não se mistura com o pecado. Como que eu posso falar numa letra uma promiscuidade, algo tão sujo, e na mesma letra vem falar o nome de Deus? Não faz sentido. Não é Deus isso. Não é Deus. Guiado por Deus. Acima de mim, só Deus. Não é Deus não. Pode ter certeza. Porque esses 400 profetas falavam a mesma coisa para o rei Acabe. Mas pastor, o senhor está julgando? Estou julgando sim, porque a Bíblia diz, julgai pela reta justiça. A Bíblia diz, julgai com justo juízo. Eu estou falando pela palavra. Porque esses 400 homens também falaram de Deus, também falavam de Deus, e dizendo para o rei Acabe, vai que a vitória é sua. Aí o Micaías chega lá e o que acontece? Olha só o que acontece. Versículo 10. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados no seu trono, cada um vestido seus trajes reais, numa eira na entrada da porta de Samaria. E todos os profetas faziam o quê? Profetizavam diante deles. Então eles que estavam lá só falando. Vitória, rei. Deus é contigo, rei. Acima de você só Deus, rei. Os perrecos fica, rei. É vitória, rei. E Zedequias, filho de Kenaná, fez para si uns chifres de ferro
fez uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com este escornearás os ciros até de todos os consumir. E todos os profetas profetizavam assim, dizendo: sobe a Ramote de Gileade e vencerás, porque o Senhor a entregará nas suas mãos. Aí aqui, este profeta aqui, ele fez um chifre e falou: tá vendo aqui, rei? É com esse chifre aqui, que você vai pegar e vai destruir todo mundo. Aí o restante das Maria vai com as outras? É verdade, sobe, vitória. Ah, que engano. Falei hoje pela manhã e falo agora à noite. Não é na multidão que está a voz de Deus, cuidado. Porque a mesma multidão que soltou Barrabás disse: crucifica Jesus. A mesma multidão que crucificou, que disse: crucifica-o, também disse: solta o malfeitor, solta o Barrabás. Não foi a multidão? Comentei de manhã também, na voz da multidão, a gente está vendo aí as péssimas escolhas que o povo está fazendo em relação aos governantes, aos políticos. Quem coloca os políticos lá, os corruptos lá? Eles não podem entrar sozinhos. Quem coloca lá? O povo. As escolhas erradas. A voz do povo tem colocado pessoas que infelizmente não estão correspondendo àquilo que deveriam. Versículo 13 diz: e o mensageiro que foram chamar a Micaías falou-lhe dizendo: eis que as palavras dos profetas, a uma só voz, profetizam coisas boas para o rei. Seja, pois, também a tua palavra, como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Ou seja, foram lá buscar o Micaías, que não estava no grupo deles, e chegou lá: Micaías, vem cá. Deixa a gente já, como diz lá fora, cantar a fita para você, passar o papo para você. Está todo mundo falando bem do rei. Está todo mundo falando que o rei é vitorioso. Então você trata de falar a mesma coisa que eles. Você está vendo o que acontece quando a gente quer andar nas multidões? Mesmo contra a nossa vontade, a nossa opinião, os nossos pensamentos, a gente acaba cedendo, indo fazer igual está todo mundo fazendo. Nós precisamos aprender a ser pessoas que pensam. Nós precisamos aprender a ser pessoas que desenvolvem o seu raciocínio e que têm uma opinião formada sobre as coisas. A gente não pode ir pela cabeça de ninguém não, irmão. Nós não podemos ir pela cabeça de pastor, liderança religiosa, político, emissora de televisão, nem pela minha. Nós precisamos aprender a andar pela cabeça de Deus. O Micaías vai dizer depois no versículo 14: tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. Isso falarei. Então vocês podem me pedir para falar a vitória. Vocês podem me pedir para fazer o que vocês querem. Mas eu vou fazer o que Deus falar comigo. Eu vou falar o que Deus mandar eu falar. O que o Espírito Santo me disser, me mostrar, aí eu vou andar. Então diz assim, no versículo 15. E vindo ele ao rei, este lhe perguntou: Micaías, iremos a Ramote Gileade a peleja, ou deixaremos de ir? E ele lhe respondeu, olha só: sobe e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Aí o rei Acabe olhou e falou: o quê? Ele está falando que eu vou vencer pela primeira vez. O que está acontecendo com você, Micaías? Lembra que eu falei agora no começo, irmãos, que às vezes a gente se precipita na nossa fala? Lembra que eu falei que às vezes a gente quer ir com a multidão, se posicionar de uma maneira que não é a de Deus? O rei disse: quantas vezes te conjurei que não me fales, senão a verdade em nome do Senhor? O próprio rei Acabe, irmãos,
apesar de ouvir os seus profetas dizendo que a vitória era dele, sabia que o Micaías era um homem de Deus. Sabe por quê? Porque ele sabia o que ele fazia de errado. No fundo, a pessoa que vive no erro, que vive no seu pecado, a pessoa que vive segundo as suas vontades, os seus prazeres, que vive desagradando a Deus, ela sabe que está errada. Ela sabe. Os ambientes que ela frequenta, as amizades que ela tem, as coisas que ela fala, às vezes as atitudes, até as brincadeiras. Se você parar para perguntar, você sabe que isso não está certo? A pessoa vai dizer, eu sei que não está certo. No fundo, eu sei que não era para mim estar aqui. No fundo, eu sei que não era para mim fazer isso. Não era para mim falar isso. No fundo, Acabe sabia. E ele falou, Micaías, eu estou pedindo para você, em nome de Deus, fala a verdade para mim. Não mente. Fala a verdade. Então disse ele, vi todo Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor, estes não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá, não te disse? Não te disse eu que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mal? E mesmo assim Micaías prosseguiu, ouve pois as palavras do Senhor. Micaías, fala a verdade. Tá bom, você quer a verdade? Eu vou falar. Eu vi todo o povo disperso. Eu vi o povo sendo dispersado. Em outras palavras, se você subir a guerra, você não vai vencer. Você não vai conquistar. Não ache que vai dar certo essa sua decisão, essa sua aliança, porque não vai funcionar. Aí o Acabe vira para Josafá, não falei? Só fala derrota. Só fala coisas ruins a meu respeito. Queridos, Deus permite, o Senhor Deus permite situações na nossa vida. Cabe a nós orarmos e saber qual é o caminho que Deus quer que seguimos ou qual que não é que devemos seguir. Olha uma coisa interessante que aconteceu no versículo 21, no versículo 20. 19, não é isso? 19, perdão. Micaías prosseguiu e disse, ouve a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. E perguntou o Senhor, quem enganará Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? Um dizia desta maneira e outro desta maneira. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor, com o quê? E respondeu ele, sairei e serei espírito, o que, irmãos? Espírito mentiroso na boca de todos os profetas. Disse o Senhor, tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Micaías, ele vai justificar o porquê que ele disse isso. Porque Micaías teve uma visão. E ele viu então os espíritos se apresentando diante de Deus e Deus perguntando, quem vai enganar o Acabe? Quem que vai enganar ele? E cada um falava uma coisa, vamos fazer assim, vamos fazer assim. Até que um aparece e fala, olha, tem uma ótima ideia aqui para enganar o Acabe. Deixa eu ser o espírito de mentira na boca dos profetas, que daí eu engano ele. Cuidado com o espírito de mentira, meu irmão. Cuidado com o espírito de engano. Porque nem todas as coisas que nos é trazida aparentemente em nome do Senhor, realmente são coisas em nome do Senhor. Eu estava essa tarde meditando ainda nesse texto, fazendo algumas pesquisas, usando algumas chaves bíblicas, lendo alguns livros
que fazem menção a esse texto e a essa passagem. E essa é uma, né, pastora Gelson, uma das passagens mais complexas que tem, porque o texto não fica totalmente claro se é um demônio ou se é um anjo. Eu, particularmente, acredito que seja um espírito maligno. Não sei. Porque daí fundamenta a minha ideia dizendo que Satanás só pode agir mesmo debaixo da vontade de Deus. Satanás só pode agir, os espíritos imundos, malignos ou mentirosos, seja aqui o que for, só pode agir até onde Deus permite. Ou seja, nem o diabo pode fazer o que ele quer. Nem os espíritos malignos podem fazer o que eles querem. Ainda assim eles têm que estar debaixo da soberania e do poder e do controle de Deus. O Senhor está acima de todas as coisas. Ele está acima de todas as coisas. Mas a grande questão aqui não é a gente discutir o que era ou o que não era, mas sim a intenção. E como aqueles profetas foram enganados. Agora fica a pergunta, por que só Micaías não foi enganado, irmão? Por que 400 foram enganados pelo espírito de mentira e só um teve essa visão? Por quê? E a resposta vem aqui no versículo 24. Então Zedequias, filho de Quenaá, chegou e deu uma bofetada em Micaías e disse: por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Ou seja, como é que Deus fala com você e não fala comigo? Como é que você teve essa visão e eu que sou profeta também não tive? Você é melhor do que eu em quê? Esse profeta aqui, irmãos, ó, esse Zedequias aqui, é a segunda vez que aparece o nome dele. E ele deu essa bofetada, imagina, deu um soco no Micaías. E falou, por onde passou o Espírito Santo de mim para você vir falar uma coisa dessa? Por que você viu isso e eu não vi? E disse Micaías, eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara, para te esconderes. E aqui nós podemos ter um entendimento muito bonito, porque enquanto todos os profetas estavam profetizando pelo espírito de mentira, Micaías estava isolado, estava talvez no seu quarto, nas suas recâmaras, ou seja, não estava ali com aquele grupo, ele estava buscando intimidade com Deus. Quando temos intimidade com Deus, quando estamos no esconderijo do Altíssimo, você percebe que nem o espírito de engano consegue enganar. Nem o espírito de engano que foi autorizado por Deus conseguiu enganar Micaías. Não tinha como. Ele tinha intimidade. Ele sabia qual era a voz de Deus. Ele sabia discernir o que eram as coisas do Senhor e o que não eram as coisas do Senhor. Tem uma passagem aqui que eu separei, eu quero ler com os amados. Está em Salmos. Deixa eu pegar aqui. Eu coloquei isso agora antes de vir para o culto. Estava no Uber, meditando, e eu peguei esse versículo. Salmos 34, 5. Diz o seguinte. Salmos 34, 5. Contemplai-o, e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Eu peguei em algumas outras traduções aqui da Bíblia, e eu peguei uma da Almeida atualizada que diz, olhai para ele, e sede iluminados, e os vossos rostos jamais serão confundidos. Olhai para ele, e sede iluminados, e os vossos rostos jamais, jamais serão confundidos. Jamais serão confundidos. Estar na presença do Senhor,
Estar na intimidade com Deus nos preserva de toda e qualquer confusão que o maligno possa tentar contra nós. Estar na recâmara, estar na presença do Senhor, impede com que todo espírito de engano possa entrar e fazer com que sejamos confundidos ou sejamos envergonhados. Se nós, como igreja de Jesus, principalmente nós como uma igreja batista, porque decidimos as coisas democraticamente através dos votos da maioria, não é assim que a gente faz? Votamos, decidimos através da maioria. Se nós como igreja não estivermos nas recâmaras, não estivermos alinhados com Deus, o inimigo também pode nos enganar. Não são poucas as igrejas, irmãos, que já foram levadas pelo espírito de engano. A igreja estava caminhando, estava vivendo a sua vida, trabalhando pelo reino, desenvolvendo, de repente surge uma brilhante ideia. Vamos fazer tal coisa. Ninguém ora, ninguém busca a Deus para saber se realmente é a vontade do Senhor. Simplesmente vai e faz. Aí a coisa não dá certo, não vai para frente. Sabe por que não vai para frente? Espírito de engano. Não era a vontade de Deus, não era a direção de Deus. Projetos nossos mesmos, pessoais. Quantos projetos pessoais nossos não foram para frente, não vingaram? Talvez você seja uma pessoa super capacitada, competente, tinha capital, tinha coisa para fazer, mas não foi. Por quê? Ah, pastor, não sei. Irmãos, quando nós estamos diante do Senhor, o Senhor fala conosco. Ele é a nossa garantia. Mas se damos voz, atenção ao espírito de engano, podemos sucumbir, perdemos o que temos. Por isso a melhor coisa que tem, é como eu li nesses salmos, contemplar o Senhor, ser iluminado por Ele, porque daí nós não vamos ser confundidos, não vamos sofrer vexame, nós vamos ser guardados por Ele. Eu quero ser guardado pelo Senhor. Eu quero ser guardado pelo Senhor. Já vou finalizar essa minha fala. Eu me recordo, pastor Adjaelson, há muitos anos atrás isso, de um pastor, colega nosso. Ele tinha lá sua igreja, seu ministério, e a igreja comum, cultuava nas quartas-feiras, domingo de manhã escola dominical, à noite culto. Aparentemente uma igreja batista comum, como tantas outras. Estava ali, tinha o seu grupo de pessoas, os seus membros, desenvolvia ali os seus trabalhos, era uma igreja pequena. Aí o pastor começou a se envolver com algumas coisas lá de G12, aquelas coisas nada toda, ia naqueles congressos, não sei o quê. Aí voltou cheio de ideia para a sua igreja. Irmãos, o Senhor falou comigo, o Senhor me deu uma visão, o Senhor me deu isso, e eu quero dizer que a partir de agora a nossa igreja vai trabalhar desse jeito. Aí empurrou goela abaixo da igreja aquele tipo de trabalho. Sabe qual foi o resultado? A igreja se dividiu, o pastor perdeu o seu ministério, e já tem pessoas machucadas e sofridas com isso até os dias de hoje. Não estava tudo bem? Trabalhando, fazendo a obra de Deus direitinho. O que tinha que dar ouvido a espírito de engano? Não estou falando lá que a igreja que se divide desse tipo de trabalho. Não estou julgando isso, nem quero falar disso. Mas o que eu quero dizer é que não adianta fazer porque todos estão fazendo. Não adianta ir porque a maioria está indo. Não adianta querer trazer coisas, elementos que não são a vontade de Deus. Tem coisas que o Senhor deu para determinado grupo de pessoas que não deu para nós, irmãos. E eu sou muito... eu sou uma pessoa que eu penso muito sobre isso, porque às vezes a gente pensa assim, há tantos tipos de igrejas, de ministério, por que a gente não copia tal, não faz igual tal? Porque Deus não concedeu para a gente isso. A mesma coisa um belo dia, né, pastor Adiel, só a gente chegar aqui e falar, olha irmãos, a partir de agora, a gente vai tirar o púlpito de acrílico da igreja do Mage e vamos botar uma prancha de surf. Vamos fazer igual bola de neve.
E aí as pessoas, os irmãos chegam aqui, o que essa prancha de surf está fazendo aí? Não tem pecado nenhum em usar prancha de surf para pregar, não é isso que eu estou falando. Mas não adianta eu querer copiar uma coisa que Deus deu lá para a bola de neve e querer enfiar a goela abaixo aqui da Igreja Batista. Deus deu foi para eles, não foi para nós. Ou então chegar para os irmãos aqui, olha irmãs, a partir de semana que vem, homens de um lado, mulheres de outro, todas as irmãs usando véu e os homens de terno e gravata. Igual a congregação. Vai dar certo isso? Não, se eles fazem, Deus deu, isso foi para eles, deu entendimento, sei lá o que, foi para eles, para nós aqui é outra coisa. Nós temos que andar na direção de Deus. Nós não podemos dar ouvido para nenhum espírito de engano, temos que fazer como Micaías fez. Olha, nós não vamos com a multidão, nós não vamos fazer como a maioria, nós vamos estar naquilo que Deus falar. Micaías falou, o que o Senhor falar comigo, isso eu vou falar. Então o que Deus falar para a igreja do Jardim Mage, o que for para a igreja do Jardim Mage, é nosso. Nós vamos fazer e vamos ser abençoados e bem-sucedidos, e o Senhor vai cuidar de cada um de nós. O dia que a gente começar a querer inventar moda, enfeitar o pavão, a coisa perde a linha, a gente perde a direção. Vamos andar na presença de Deus. Vamos ser iluminados por Ele, para que não sejamos envergonhados com nada. Deus não tem feito maravilhas nesse lugar? Deus tem feito maravilhas aqui. Pessoas que são libertas, pessoas que são curadas, testemunhos, gente se convertendo. Todo ano a gente faz de 2 a 3 batismos nas águas. Temos agora um pastor adjunto conosco, né? Poxa, quanta coisa bonita que Deus tem feito nesse lugar. Vamos andar na presença dEle. Vamos deixar Ele continuar nos guiando, nos levando, nos direcionando. Porque aí nós não vamos ser enganados. Guarde uma coisa que eu vou dizer e já vou encerrar. Olha bem para mim e pense nisso. Fique na porção que o Senhor te entregou. Fique na porção que o Senhor te deu. Se Ele tiver que dar mais, Ele vai dar mais. Se Ele achar que isso que você tem tá bom, então tá bom. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não faça e não vá por aquilo que Deus não falou com você. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Liga o seu pensamento ao Senhor. Pai, nós estamos diante de Ti. Nós estamos na Tua presença, Senhor. E Te louvamos e Te engrandecemos e Te agradecemos, porque Tu és o Senhor das nossas vidas. Porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. O Senhor tem falado através das pregações, através dos ensinamentos nas escolas bíblicas, dos estudos. Oh Senhor, o Senhor tem nos guiado de uma maneira tão linda nesse lugar. O Senhor tem nos guiado de uma maneira tão maravilhosa. E queremos continuar na Tua direção. Queremos continuar andando, fazendo a Tua vontade, sem ser enganados como aqueles profetas foram enganados. Senhor, não queremos ouvir espírito de mentira. Não queremos ouvir o espírito de engano. Queremos permanecer na nossa porção, naquilo que o Senhor nos deu, naquilo que o Senhor nos entregou, naquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Porque saberemos que estaremos no caminho certo. Pai, às vezes tomamos atitudes, decisões precipitadas e somos enganados. Nos perdoa, Senhor. Quantas pessoas estão endividadas até hoje, porque se precipitaram, foram enganadas por uma venda, pelos juros, pelas parcelas longas, e está agora todo embolado. Quantas pessoas, ó Deus, foram na conversa das multidões sobre o seu casamento, e o seu casamento agora está arruinado. Quantas pessoas foram levadas pela maioria, e não pelo Senhor, e agora não estão mais naquilo que o Senhor preparou. Nós pedimos perdão, ó Pai. Pedimos perdão pelos nossos erros. Pedimos perdão pelas vezes que não Te ouvimos, ou que até ouvimos, mas insistimos naquilo que a gente queria. Perdão, Senhor.
que possamos andar na Tua presença, na Tua verdade. Assim eu oro, em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor, vamos adorar ao Senhor de todo o nosso coração. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em Tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá, Senhor. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do Teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer Tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja Tua vida, Jesus. Eu quero nascer do Teu Espírito. Eu quero matar minha carne, Eu quero matar minha carne. fazer Tua vontade, doce Espírito de Deus. Tua vontade, doce Espírito, Que a minha vida seja Tua vida. Que a minha vida seja Tua vida. Minha vida seja Tua vida, Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Eu quero te convidar para estar quarta-feira, 8 horas da noite, aqui no nosso culto. E no próximo domingo, 8h30 da manhã, nossa EBD. Ou culto 10 ou 18h30. E você que gosta de orar, amanhã também, 8 da noite, nós estaremos aqui com um grupo de intercessão, orando. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Eu vou lá para a porta junto com o pastor Adjaelson para cumprimentar os irmãos.